Fala, gênios, professor Rafael na área. Na aula de hoje vamos conversar sobre número de repetições, especificamente respondendo a pergunta milenar: será que existe uma margem hipertrófica? Antes de responder, roda a vinheta. Incrivelmente, há poucos anos atrás, quando eu entrei na graduação, ainda existia esse mito da margem de hipertrofia, ou seja, um número mágico de repetições que era realizado e, consequentemente, teríamos os melhores resultados da hipertrofia. Todos os treinos em séries, enfim, que se relacionavam com o número de repetições, ficavam próximos ou era propriamente dito essa margem de repetições. E parece meio estranho falar isso no ano de 2023, entretanto, as repetições ainda estão tão enraizadas no empirismo que a maioria delas é um número par e, consequentemente, elas são frutos oriundas desse mito da zona de hipertrofia entre 8 e 12 repetições. Se você analisar as fichas de treino da sua academia, que o seu professor te prescreve, a maioria das repetições vão ser números pares. Geralmente é 6 a 8, 8 a 12, 10 a 14 e assim sucessivamente. Mas, obviamente, com o avanço da ciência, dos estudos, vários foram conduzidos nessa perspectiva para tentar entender se realmente existia um número mágico que poderia ocasionar mais hipertrofia do que outro, e especificamente, indiretamente respondendo essa pergunta da margem hipertrófica. Um deles que eu gosto bastante, foi publicado alguns anos atrás pelo Julius e colaboradores. Eles recrutaram 21 adultos jovens, colocou essa galera para treinar durante 8 semanas e dividiu em 3 grupos. O legal do estudo é que o grupo 1 realizava em torno de 8 repetições com 80% de 1RM. O grupo 2 realizava em torno de 35 repetições, é isso mesmo, 35 repetições com 30% de 1RM. Número extremamente elevado e obviamente ocasiona uma perspectiva de desconforto muito alta. Comparado ao grupo 3, que, olha que bacana, alternava 2 semanas 80%, 2 semanas a 30%. Eles treinaram durante 3 vezes por semana, utilizando exercício de flexão de cotovelo. Todos os 3 grupos realizaram os treinos até a falha concêntrica, que é um fator importante aqui para esse tipo de estudo. Eu já falo com vocês sobre isso. Ao final das semanas de treinamento, quando eles analisaram a hipertrofia do grupo que treinava com carga elevada, obviamente foi encontrado resultado significativo de hipertrofia. Você deve estar olhando esse gráfico e pensando, é óbvio, 80%, 8 repetições, claro que ocasiona a hipertrofia. E os outros grupos? O grupo que havia treinado com 2 semanas a 30%, 2 semanas a 80%, também foi encontrado hipertrofia de forma significativa. Olhando esse resultado e sendo ali muito fiel àquela margem de hipertrofia, você pode até questionar e falar, professor, mas eles treinavam com 2 semanas a 80%, então talvez foram essas 2 semanas que fez realmente a diferença. Entretanto, quando eles avaliaram a hipertrofia do grupo que treinava com 30%, realizando 35 repetições, gênios, eles encontraram hipertrofia de forma significativa e sem diferença entre os grupos, 35 repetições comparado com apenas 8 repetições. Não teve diferença entre os grupos. Óbvio que esse é um estudo frente a vários outros que existem com essa vertente que também, adivinhem, não encontram diferença significativa na hipertrofia, comparando altos números de repetições com baixos números de repetições. Um aspecto extremamente importante que você deve estar se perguntando agora é por quê? Porque mesmo treinando com carga baixa e realizando, obviamente, um alto número de repetições, a hipertrofia é similar quando se treina com carga elevada, realizando um baixo número de repetições. Aqui tem uma revisão que eu gosto bastante, publicada pelo Dunkel e o Jeremy Loenig, que é um dos maiores pesquisadores de treinamento de força do planeta na atualidade. O que eles fizeram? Eles investigaram vários estudos e construíram essa figura que ajuda a entender o porquê acontece. Aqui nós temos essas colunas brancas que são representadas por unidade motora. Lembra que a unidade motora é o motoneurônio e as fibras por ele inervada.
Quando se treina com cargas elevadas, obviamente pela carga externa ser extremamente alta, ou peso, tá? Que existe uma discussão se é peso ou se é carga. Mas enfim, vamos chamar aqui de carga, entendendo se você quiser chamar de peso também faz total sentido. Às vezes o professor utiliza carga, quando na verdade ele está querendo dizer sobrecarga. Então vamos utilizar carga se referindo aqui ao peso externo, tá? Que é a quilagem, quilo mesmo de fato. Então pensando nessa perspectiva, quando se treina com cargas elevadas, precisa-se recrutar um alto número de unidades motoras, ou seja, muitas fibras musculares daquele determinado músculo para vencer essa resistência externa. Obviamente executando então uma repetição, 2, 3, 4, no final daquela determinada série, mesmo com baixo número de repetições, todas as unidades motoras vão ter sido recrutadas. E obviamente todas vão ter sofrido alterações fisiológicas oriundas do estresse aqui induzido pela carga externa e pelas repetições, repetição a repetição, ocasionando então sinalização fisiológica para que culmine na hipertrofia muscular. Agora, olha que bacana. Quando se treina com cargas baixas e executa um alto número de repetições, por mais que todas as unidades motoras não são recrutadas no primeiro momento, posteriormente, ao se prosseguir com aquela determinada série, executando uma repetição, 5, 10, 15, no final daquela determinada série, essas primeiras unidades motoras que foram recrutadas vão ser fadigadas, recrutando outras unidades motoras e assim sucessivamente. Então, se o treino for até a falha ou próximo da falha, que está a importância do estudo ter feito isso, mesmo com carga baixa, no final daquela determinada série, todas as unidades motoras vão ter sido recrutadas, todas vão ter sido, obviamente, estressadas fisiologicamente e vão sinalizar através de vias um pouco diferentes dessas para hipertrofia muscular, sem diferença significativa. Então, obviamente, analisando essa figura, você entende o porquê que o resultado é similar quando o treino, obviamente, é feito próximo da falha ou até a falha, quando é possível. E, obviamente, se relaciona com muitos fatores, como o nível de treinabilidade do aluno. No final, aparentemente, então, a variação do treinamento, treinando com cargas baixas ou com cargas altas, parece ser o mais eficiente. Então, além de não existir uma margem hipertrófica relacionada aos números de repetições, aparentemente, ter períodos de treinamento que se executa muitas repetições com carga baixa, ter períodos de treinamento que executa-se poucas repetições com cargas elevadas, parece ser extremamente interessante. Por quê? Porque sempre que insistimos no mesmo estímulo, na mesma metodologia de treinamento por um período longo, tem-se uma adaptação e entra-se um platô. Traduzindo, os resultados deixam de acontecer, de continuar se acontecendo e melhorando. Portanto, além de não existir uma margem de hipertrofia relacionada ao número de repetições, parece que alternar períodos com alto número de repetições, baixo número de repetições, seria muito interessante. Uma possibilidade sempre de monitorar o número de repetições, e que nós já estamos finalizando, é utilizar a zona de repetições. Basicamente, você vai determinar um número mínimo e um número máximo de repetições que têm que ser realizadas naquela série. Aqui, por exemplo, seria de 7 a 11. Número ímpar deve estar alterando completamente seu estado mental, ao não analisar, não visualizar um número par. Essa zona de repetições entre 7 e 11 ela é interessante por quê? Porque o aluno então teria que determinar uma carga, ou se você é professor, prescrever uma carga para o seu aluno, que ele execute entre 7 e 11 repetições. Se ele não conseguisse chegar a 7 repetições, indicaria que na próxima sessão a carga teria que ser menor. Se ele passasse 11 repetições, indicaria que na próxima sessão a carga deveria ser aumentada. E esse aumento ou redução fica aqui em torno entre 2 a 10% da carga, que vai variar a depender do exercício utilizado, tá? Nessa perspectiva, nós sempre teríamos um monitoramento da carga, reduzindo a carga ou aumentando a carga e mantendo a zona de repetição. Isso é tão eficiente para o seu aluno de personal, tanto quanto para as fichas de treino na academia, porque na academia, o próprio aluno da sala de musculação pode regular a sua carga para se manter dentro dessa zona de repetições. Então, eu espero que você tenha gostado da breve aula de hoje sobre o mito da zona da margem hipertrófica de acordo com o número de repetições. Espero que você possa utilizar esse conhecimento e, para além disso,
compartilhar com seu colega. Não se esqueça de clicar para seguir o canal, que é deste lado, seguir o canal, ative as notificações e vamos para cima, defendendo a verdade sempre.